Dicas ativar! Em forma de Regiana Miranda! Em forma de Helenice Prim! Lição 45. Deus é a mente com a qual eu penso. A ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. Eles não são nada do que pensas, do mesmo modo que nada do que pensas que vês está relacionado com a visão de forma alguma. Não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensas ser real. Nada do que pensas ser os teus pensamentos reais em nenhum aspecto se assemelha aos teus pensamentos reais. Nada do que pensas que vês tem qualquer semelhança com o que a visão te mostrará. Tu pensas com a mente de Deus, portanto, compartilhas os teus pensamentos com Ele, assim como Ele compartilha os seus contigo. São os mesmos pensamentos, pois são pensados pela mesma mente. Compartilhar é fazer com que seja igual ou fazer com que seja um. E os pensamentos que pensas com a mente de Deus não deixam a tua mente, porque pensamentos não deixam a sua fonte. Portanto, os teus pensamentos estão na mente de Deus, assim como tu estás. Eles também estão na tua mente, onde Ele está. Como és parte da sua mente, assim também os teus pensamentos são parte da sua mente. Então, onde estão os teus pensamentos reais? Hoje tentaremos alcançá-los. Teremos que olhar para a tua mente procurando-os, porque é lá que eles estão. Ainda tem que estar lá, porque não podem ter deixado a sua fonte. O que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da criação. Hoje, os nossos 3 períodos de prática de 5 minutos terão a mesma forma geral que usamos na aplicação da ideia de ontem. Vamos tentar deixar o irreal e buscar o real. Vamos negar o mundo em favor da verdade. Não deixaremos que os pensamentos do mundo nos detenham. Não deixaremos que as crenças do mundo nos digam que aquilo que Deus quer que façamos é impossível. Ao invés disso, tentaremos reconhecer que só aquilo que Deus quer que façamos é possível. Também tentaremos compreender que só aquilo que Deus quer que façamos é o que queremos fazer. E também tentaremos lembrar-nos de que não podemos falhar em fazer aquilo que Ele quer que façamos. Há todas as razões para que nos sintamos confiantes de que hoje teremos sucesso. É a vontade de Deus. Começa os exercícios de hoje repetindo a ideia para ti mesmo, fechando os olhos ao fazê-lo. Em seguida, passa um período de tempo relativamente curto pensando em alguns poucos pensamentos relevantes que te são próprios, mantendo a ideia em mente, depois em ter acrescentado uns 4 ou 5 pensamentos que te são próprios à ideia, repete-a outra vez e diz gentilmente a ti mesmo: meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Em seguida, tenta ir além de todos os pensamentos irreais que encobrem a verdade na tua mente e alcançar o eterno. Sob todos os pensamentos sem sentido e as ideias loucas com as quais entulhaste a tua mente, estão os pensamentos que no princípio pensaste com Deus. Eles estão lá na tua mente agora, completamente imutáveis. Eles sempre estarão na tua mente, exatamente como sempre estiveram. Tudo o que pensaste desde então mudará, mas o fundamento sobre o qual isso se baseia permanecerá totalmente imutável. É a esse fundamento que os exercícios para o dia de hoje são dirigidos. Aqui, a tua mente está unida à mente de Deus. Aqui, os teus pensamentos e os seus são um só. Para esse tipo de prática, apenas uma coisa é necessária. Aproxima-te dele como te aproximarias de um altar dedicado a Deus Pai e ao Deus Filho no céu, pois tal é o lugar que estás tentando alcançar. Tu provavelmente ainda não és capaz de reconhecer quão alto estás tentando ir. No entanto, mesmo com a pouca compreensão que já ganhaste, deverias ser capaz de lembrar a ti mesmo que isso não é nenhum jogo vão, mas um exercício em santidade e uma tentativa de alcançar o reino dos céus. Nos períodos de prática mais curtos para o dia de hoje, tenta lembrar-te do quanto é importante
para ti compreender a santidade da mente que pensa com Deus. Dedica 1 ou 2 minutos, enquanto repetes a ideia ao longo do dia para apreciares a santidade da tua mente. Afasta-te por menos tempo que seja de todos os pensamentos que são indignos daquele de quem tu és o anfitrião. E agradece-lhe pelos pensamentos que ele está pensando contigo. Deus é a mente com a qual eu penso. É maravilhoso isso. E o que eu acho mais interessante é que chega um ponto que a gente quer pensar com Deus mesmo. A gente não quer mais pensar o que eu quero fazer hoje, né? O que eu tenho que fazer hoje. Até isso é interessante, né? Depois de um tempo você acorda e pensa, o que eu vou fazer? Eu vou estar com o Espírito Santo. E daí o resto não interessa. Exato. Quando a gente começou a fazer esse exercício há muitos anos atrás, eu pensava, mas então como que eu vou diferenciar meus pensamentos certos do errado? Mas na verdade, você só tem que deixar Deus pensar por você. Exatamente. Você se entrega. Na verdade, esse é o exercício da entrega. Deus, só me mostra, né? Esse é o exercício. Só me guia. Eu estou em Deus. E isso é ter humildade, saber que você tem que se entregar. Que a gente não tem que estar no controle. Não é aquele pensamento que você diz, mas imagine se eu não falo isso para ela. Mas imagine se ela não sabe que precisa levar água. Esses pensamentos são todos de controle. Sim. E não há necessidade de controle se tudo está na mão de Deus.